Vamos lá, História, capítulo 2, livro 4, a ocupação do território brasileiro. Por volta de 1500, expedições portuguesas iniciaram o reconhecimento do território que atualmente é do Brasil. Por volta de 1500, expedições portuguesas iniciaram o reconhecimento do território que atualmente é o Brasil. Nos anos seguintes, as terras brasileiras foram ocupadas por grupos humanos que migraram de diferentes partes do planeta, somando-se à população indígena que já habitava o território antes da chegada dos europeus. Vamos voltar novamente. Por volta de 1500, expedições portuguesas iniciaram o reconhecimento do território que atualmente é o Brasil. Nos anos seguintes, as terras brasileiras foram ocupadas por grupos humanos que imigraram de diferentes partes do planeta, somando-se à população indígena que já habitava o território antes da chegada dos europeus. Aqui tem uma imagem, ó. História da missão, ilustração de Claude Dabiller, Paris, 1614. Depois, olhar, dar um tempinho, dar pause e procurar se você respondeu. Esse daqui não é o seu livro. Migração francesa no Brasil. No final dos anos 1400, Portugal e Espanha iniciaram a expansão marítima em busca de rotas comerciais para o Oriente, obtendo assim acesso ao valioso mercado de especiaria. Em 1492, a Espanha deu início a uma empreitada marítima. A esquadra, comandada pelo navegador italiano Cristóvão Colombo, tentou chegar às Índias circunnavegando o planeta, com consequências. Colombo descobriu um novo continente que seria colonizado posteriormente à América. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em abril de 1500, já sabiam da existência do território. 6 anos antes, em 1494, o Papa mediou a assinatura do Tratado de Tordesilhas, um acordo que dividiu o território do continente americano para ocupação entre os espanhóis e portugueses. A ocupação do Brasil não foi imediata. Os portugueses procuravam pedras preciosas, que não foram encontradas logo de início. Como já tinham um próspero comércio de especiarias com o Oriente, os dominadores portugueses decidiram ocupar o Brasil nos primeiros 30 anos após sua chegada. Contudo, os portugueses já iniciaram a exploração do pau-brasil, uma maneira muito valiosa de coloração vermelha utilizada para fabricar tintas têxteis para obter essa madeira dos indígenas. Os exploradores ofereceram artefatos considerados simples para eles, mas novidades para os indígenas, como tecido, espelhos, machadinhas e etc. A França foi o primeiro país europeu que contestou o Tratado de Tordesilhas. O litoral brasileiro era constantemente visitado pelos franceses, que também faziam acordo com os indígenas para explorar o pau-brasil.
Aí mesmo aqui mostra. A singularidade da França Antártica, mapa de André Trevet, 1581. Em 1555, os franceses invadiram a região brasileira do atual estado do Rio de Janeiro e formaram uma colônia conhecida como França Antártica. Mais de 10 anos depois, os portugueses conseguiram expulsar os franceses e retomar o controle do território. Entretanto, em 1612, por meio de uma invasão no atual estado do Maranhão, os franceses voltaram a ocupar o território brasileiro, fundando a França Equinocial, que existiu por 3 anos. Essa imagem mostra aqui a Terra Brasilis, mapas do Atlas Mille produzidos pelo cartógrafos portugueses Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, com ilustração de Antônio de Holanda, de 1519. Aí aqui tem algumas questãozinhas, tá, Dona Maria Fernanda? Na hora que estiver assistindo, meu amor, esse capítulo, o capítulo 2, você vai ler as suas questões, você pausa e lê as respostas, você pausa o livro. Aqui da mesma forma, tá? A ocupação portuguesa no Brasil. Os primeiros grupos populacionais que habitaram o território brasileiro foram os indígenas. Esses grupos tinham hábitos e costumes completamente diferentes dos colonizadores portugueses. Eles não utilizavam roupas, praticavam caça, pesca e coleta para sobreviver. E as crenças religiosas eram voltadas para elementos da natureza. Aqui mostra o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro no ano de 1500. Olhos sobre a tela de Oscar Pereira da Silva, de 1922. A primeira reação no encontro entre portugueses e indígenas foi um estranhamento. Os portugueses retratavam os indígenas conforme os costumes e as crenças destes, considerando-os ao mesmo tempo bons e selvagens. Antes da chegada dos portugueses, a população originária contava com cerca de 4 milhões de habitantes. Esse grupo era considerado pelo português um obstáculo para a ocupação das terras, pois resistiam ao processo de colonização e empreendiam guerra para defender o próprio território. Desmatamento de uma floresta. Aqui é a foto de desmatamento de uma floresta em 1835. Gravura do álbum Viagens Pitorescas através do Brasil, de John Moritz Rugendas. O processo de colonização levou à modificação do território brasileiro, com os desflorestamento, e levou à extinção de centenas de grupos indígenas, reduzindo assim a área do território ocupado por eles. A partir de 1530, as terras indígenas localizadas no litoral do território brasileiro passaram a ser ocupadas pelos colonizadores portugueses, que imigraram em grupos cada vez maiores. O objetivo principal da colonização era manter a dar continuidade à exploração do pau-brasil e a
instalação de plantações de cana-de-açúcar. Quase 100 anos mais tarde, a descoberta do ouro na região sudeste do território permitiu a ocupação da área onde atualmente se localizam os estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Iniciaram-se assim as migrações no interior do território brasileiro. As terras indígenas davam lugar às novas vilas e às missões jesuítas. Os jesuítas eram padres enviados à colônia para catequizar os indígenas e convertê-los à fé católica. Com a ocupação de seus territórios, para não serem aprisionados e escravizados, muitos indígenas fugiram para o interior das matas. Em meados de 1750, os portugueses iniciaram a ocupação dos sertões, sobretudo na região da floresta amazônica. Por fim, a ocupação se consolidou por volta dos anos de 1900, com um projeto de urbanização que tinha como objetivo o cultivo de fé no território brasileiro. Aí aqui vem uma questão. Utilizando um dicionário da língua portuguesa, pesquise e anote o significado da palavra verbete diáspora. Verbete diáspora. As diásporas africanas no Brasil, ainda nos primeiros tempos da colonização, milhares de africanos foram trazidos ao Brasil na condição de escravizados. Iniciou-se assim o período da diáspora africana no território colonial. Somente entre os anos de 1550 e 1850, estima-se que 4 milhões de africanos foram escravizados no interior da colônia. Meu Deus. Durante muitos séculos não haviam conhecimentos da diversidade étnica do continente africano. Se pensava que todos os africanos trazidos ao Brasil pertenciam a um mesmo grupo e não havia qualquer registro histórico que comprovasse o contrário. Contudo, o continente africano é muito rico em etnias e território dele sempre foi ocupado por diferentes grupos e culturas. Os primeiros grupos trazidos ao Brasil vieram da região do Golfo da Guiné, parte atual da Guiné-Bissau, Nigéria, Angola e outros países. Nesta região havia 2 grupos étnicos como os diferentes cultural e socialmente, os bantus e os iorubás. Os reinos iorubás praticavam atividades comerciais como outros povos e preservavam os mesmos costumes e as mesmas culturas e falavam a mesma língua. Os bantus, por sua vez, se organizavam em províncias dadas por governadores escolhidos pelo próprio rei. Havia ainda um conselho de nobres que auxiliavam os monarcas na administração dos reinos. A Congada é um festival folclórico celebrado em diferentes estados do Brasil. A festa de tradição congolesa chegou ao Brasil por meio de africanos originários de um reino dos reinos bantus que vieram na condição de escravizados. A festa faz referência à festa de coroação dos reis Congo. Também chegaram ao Brasil africanos de cultura islâmica, como os malés. Esse grupo confessava a religião fundada por Maomé e obedecia às regras do Corão, o livro sagrado da religião islâmica.
Assim que chegavam ao Brasil, esses grupos eram separados e vendidos como escravos, passando a viver um território com hábitos e costumes completamente desconhecidos e diferentes dos praticados no continente africano. A sociabilidade é a tendência de pessoas optarem por manter um bom relacionamento com outras que convivem em um mesmo local. A sociabilidade é a tendência de pessoas optarem por manter um bom relacionamento com outras que convivem em um mesmo local. Africanos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil na condição de escravizados, mas muitos se uniram para preservar costumes em comum e lutar pela liberdade. Aí aqui vem algumas questões. Em relação à experiência de morar em um lugar desconhecido com pessoas diferentes, costumes e culturas, quais estratégias você utilizariam para sociabilidade? E aqui vem. Para conhecer mais sobre a cultura africana, leia o livro Zequé e a música de Natália Duter. Para fazer show, tem aqui, ó, ZQE e a música. Para fazer chover, o povo de aldeia de ZQE toca, canta e dança. O menino quer tocar também, mas não alcança os tambores. Então, faz seu próprio instrumento, com um som tão pequeno quanto ele. Todo mundo ri, a chuva chega e com ela muitos mosquitos. Para acabar com eles, os sábios sugerem encher a aldeia de sapos. Depois, para eliminar os sapos, o feiticeiro decide trazer serpentes. E assim o problema vai mudando. Quem acha a solução definitiva? Ezequiel, com sua música e sua astúcia. Migração holandesa no Brasil. A partir de 1600, a ocupação do território brasileiro pelos portugueses se consolidou graças à instalação de engenhos de cana-de-açúcar na capital de Pernambuco e São Vicente, atual estado de São Paulo. O produto era caro e garantia grandes lucros aos colonizadores. Nos anos que se seguiram, o Brasil tornou-se o maior produtor mundial de açúcar. Um engenho de açúcar em Pernambuco colonial de Franz Post, óleo sobre tela no século XVII. A produção de açúcar no Brasil colonial antecedia em grandes propriedades de terra. O sucesso da empresa açucareira deveu-se ao trabalho dos africanos escravizados nas lavouras e no engenho. Os holandeses foram um dos principais investigadores dos engenhos de açúcar brasileira. Para garantir uma parcela do lucro nos investimentos, a partir de 1630, eles iniciaram uma onda das invasões no território brasileiro, as quais duraram até 1654. Aqui é uma imagem do cerco de Olinda, em Pernambuco, mapa de Nicholas Visch, 1930. Os holandeses tinham como objetivo montar uma colônia voltada para a produção de açúcar.
A ocupação holandesa no Brasil, sobretudo na região do Nordeste, chegou ao auge em 1637, quando o governador alemão Maurício de Nassau promoveu uma série de reformas urbanas que modificaram o território brasileiro, sobretudo uma região de Recife, atual capital do estado do Pernambuco. Vista de Recife de Pierre Schenck, baseada em desenho de Franz Post, em 1645. Pernambuco era a região de território brasileiro onde havia o maior número de engenhos. Os holandeses conquistaram facilmente as cidades de Olinda e Recife. Ao longo dos anos que se seguiram, expandiram sua colônia para outras regiões do norte do brasileiro. E aqui tem algumas questões. Você precisa ter respondido e ler, reler e ler para poder fazer a provinha do capítulo 1 e 2 de historinha. Primeira nota para a nota do quarto bimestre. Beijo, minha filha, eu te amo.